Hebreus 6, parte 1. Estudo da palavra Deus e nós. Vamos lá. Então, dá instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O juízo eterno, né, é que o maligno ele já está condenado. Né? O Senhor, ele fez o lago de fogo e enxofre para aquele que ele disse, aquele que destruir o templo do Senhor, que é santo, que é o nosso corpo, o Senhor destruirá. O Senhor disse, né, que para ele já estava sentenciado. Né? Então, o juízo eterno é para o maligno e seus anjos. E para aqueles, né, que terão seus nomes riscados de uma vez por todas do livro de existência. Veja, a gente quando nasce, não existe um registro nosso, não é? Na maternidade que a gente nasceu, não temos. Tem todo um registro, né? Então, todas as pessoas que nascem aqui no mundo, numa maternidade, né, ela vai ter registrado ali que aquele bebê nasceu tal, dos pais, o horário, a cidade, o local, tudo, né? E depois é feito o registro civil, né? Ou seja, o nosso registro de nascimento. Então, existem livros, né, que contêm os registros de nascimento. Isso é de uma forma que fique controlado, né, a existência dessa pessoa aqui no mundo. O nascimento dessa pessoa aqui no mundo. Muito mais é no céu. Deus tem registrado todas as pessoas que já vieram à face da terra. Ele tem registrado todas essas pessoas. Só que as pessoas que não estão inscritas no livro da vida e do Cordeiro, esses nomes serão apagados. Essa é a segunda morte. Essa é a separação eterna. Essa é a morte do lago de fogo e enxofre, aonde o próprio inferno e a morte serão lançados juntamente com Satanás e os seus anjos. Entende? Então, esse é o juízo eterno. Aquele que não recebeu o Filho de Deus, que não aceitou a graça de Deus. Veja, Jesus veio com graça e verdade. Então, um favor imerecido baseado na verdade, e não na mentira, e não no engano. Como nós estamos estudando, Cristo cumpriu precisamente cada detalhe, tanto da lei quanto dos rituais, né, que ele participou, inclusive, quando ele tinha 8 dias de nascido, ele foi circuncidado. Ele foi levado ao templo, né, e Maria e José ofereceram, né, aquelas ofertas, né, pelo nascimento, né, do filho deles. Aquela consagração, e o menino foi circuncidado e apresentado a Deus. Entende? Então, assim, Cristo ele veio cumprir toda a lei de Moisés, todos os profetas, e veio viver uma vida completamente correta, justa e perfeita, para que não houvesse nenhum resquício que o acusador das nossas almas pudesse levantar, para que ele pudesse deter alguma alma que fosse de forma ilegítima, de forma errada. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Veja, esse versículo aqui eles usam muito para bater nas pessoas. É um dos versículos mais usados para bater nas pessoas. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Eles usam isso daqui para dizer para as pessoas que elas perdem a salvação. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Veja, mas vamos analisar as palavras que ele usou? Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados,
Vamos lá. A lua, ela é luminosa ou ela é iluminada? É tipo a minha camiseta. É tipo a camiseta. Tá sendo iluminada. Exato. Ela não tem luz própria. É igual os... Exatamente, Johanna. É igual os heróis da fé do Antigo Testamento. Eles eram iluminados. Nós somos luminosos. Essa é a diferença dos astros para as estrelas. As estrelas têm luz em si. Nós temos luz em nós. Nós temos vida em nós. Eles eram iluminados porque o Espírito Santo revestia eles, estava sobre eles. Vinha sobre eles para lhes dar a capacidade de exercer determinadas coisas. Mas não vivia dentro deles. Entende? Essa é a diferença para nós. Então vamos lá. Veja como o Espírito Santo ele é maravilhoso em ocultar certas coisas. Tá? Por isso que Jesus falava em parábolas. Veja, ele disse que tudo é falado em parábolas para aqueles que estão fora do reino. Para aqueles que não têm entendimento. Mas para aqueles que estão dentro do reino, tudo é dito claramente. Então vamos lá. Eles foram iluminados, certo? Eles provaram o dom. Como que se prova? Bem, eu posso ter um prato de comida na minha frente e eu pego um pouquinho dele e coloco na boca. Mas eu não como tudo. Eu provei. Eu não quis tudo. Eu só provei. Não é? Foram iluminados, provaram, vamos lá. Foram iluminados, provaram o dom celestial. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Como é que eu posso participar do Espírito Santo? Ora, eu estou no meio da igreja. Eu estou entre os cristãos. Eu estou vendo o que o Espírito está fazendo. Eu estou vendo o poder dele agir. Eu estou, de certa forma, até me beneficiando daquelas coisas. Porque Deus é bom. O sol não nasce apenas para os bons. O sol nasce para todos. Então, quando Deus faz alguma coisa, ele faz para muita gente. Não necessariamente está dentro. Entende? Pode estar fora. E você se beneficia daquilo. Experimentaram. Bem, experimentar, como eu disse, você só experimenta. Você não come. Você não degusta aquilo. Você não recebe aquilo para você. A bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Ou seja, tudo isso. A pessoa está no meio. A pessoa está experimentando aquilo, a pessoa está vendo. Muitas vezes a pessoa está até usufruindo daquilo. Pela misericórdia de Deus. Mas ela não tem aquilo dentro dela. Ela não tem vida nela. Ela está usufruindo daquilo que ela está participando porque ela está no meio. Mas ela não recebeu para ela. Ela só está o quê? Experimentando. É aquele negócio, estou flertando ali um pouquinho. Sabe, quando a pessoa tem um relacionamento com alguém, mas não é nada sério? Acho que muita gente já passou por isso, não é? Você beija, você tem outras cositas más, mas não é nada sério. Você não quer nada sério com aquela pessoa. E nem a pessoa quer com você. Entende? Veja, ela está recebendo aquela coisa, tudo o quê? De fora para dentro. E não de dentro para fora. Então, veja, eles experimentaram, né, a bondade da palavra de Deus. Eles experimentaram a bondade da palavra de Deus. Porque Deus é bom. E Deus não é bom só para os seus. Deus é bom porque Ele é bom. Como dizem, né? O sol não nasce apenas para os bons. Nasce para todos. Não é? Deus dá vida para os maus também, lembra? O fôlego de vida que as pessoas têm, os bons e os maus, quem mantém é Deus. Deus poderia cortar o fôlego de vida daquele que serve a Satanás. Mas Deus permite que fique até o fim da sua vida. Que cumpra o seu chamado. Que cumpra o seu tempo. Deus dá tempo para que haja arrependimento. É como o apóstolo Paulo diz. A paciência de Deus significa salvação. Deus é eterno. Ele não tem pressa. Quem deveria ter pressa eram os seres que têm limite de vida, que têm validade. Não é? Então, veja, Deus não tira a vida das pessoas simplesmente porque elas não servem. Deus não tira a vida das pessoas porque elas blasfemam contra Ele. Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos. Essa é a bondade de Deus. E ninguém pode dizer que é melhor do que Deus. Entende?
Então essas pessoas experimentaram a bondade de Deus. Todos experimentam a bondade de Deus nesse mundo. Como eu disse, até aquele que está vivo e usa seu fôlego de vida para blasfemar contra Deus está experimentando a bondade de Deus nesse mundo. Elas estão. E os poderes da era que há de vir, mas caíram. Ou seja, o que é isso, caíram? Essas pessoas voltaram. Voltaram para a lama de onde elas vieram e para o vômito de onde elas saíram. Porque, como disse o apóstolo Pedro, era a porca que foi lavada e o cão que voltou para o vômito. Essas pessoas nunca tiveram sua natureza mudada. Nunca tiveram transformação de natureza. Elas continuaram sendo a porca e continuaram sendo o cão. Ou seja, em suma, são animais. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Não houve uma mudança de natureza. Não nasceram do alto. Entende? Nasceram da vontade da carne, do pai e da mãe. Nasceram da natureza pecaminosa. Nasceram de forma natural. Mas não nasceram do alto. Entende a diferença? Vocês conseguem compreender? Então, essas pessoas provaram de tudo isso, mas elas não quiseram. Então, para essas pessoas, veja, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Ao arrependimento, não está falando da salvação. A gente precisa ler a palavra de Deus com calma e com a ajuda do Espírito Santo, que é o autor. Se eu não entendo alguma coisa e conheço o autor do livro, eu posso perguntar a ele. Ainda que leve algum tempo para que ele me responda. É melhor ter a resposta dele certa do que receber qualquer coisa errada. Né? Então, ele diz, é impossível. Impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Enfim, é impossível que essas pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Não é a salvação. Elas nunca foram salvas. Ao arrependimento. Por quê? O que é arrependimento? É você reconhecer que você é pecador e necessita de um salvador. Essas pessoas não estão no engano. Elas estão ali convictas. Elas estão convictas do que elas querem. Elas querem continuar na lama e querem continuar no vômito, porque elas são o quê? Seres animais. Elas gostam dessas coisas. Veja, uma porca, você pode lavar ela quanto você quiser, mas quando ela vê uma poça de lama, ela vai se jogar nela, porque é a natureza dela. É a natureza, ela só está fazendo aquilo que é próprio da sua natureza. Entende? Então, é impossível conduzir essas pessoas ao arrependimento. Não é a salvação, elas nunca foram salvas. Veja a diferença. Entende? Uma coisa, lembra o batismo de João Batista? Era o arrependimento. Mas aí o que o apóstolo Paulo disse? Eu não fui enviado por Cristo para batizar. Porque quando um sujeito recebe Jesus Cristo, ora, o arrependimento está exatamente ali, no fato de ele querer o Salvador, porque ele está se arrependendo da vida que ele levava antes. Aquela vida que ele levava antes, para ele, não interessa mais, mas para essas pessoas aqui, não. Não houve isso, nunca houve isso. Houve um flerte, houve sabe, remorso, algo desse nível. Mas não houve esse arrependimento verdadeiro. Não houve essa verdadeira mudança de mente, essa metanoia. Não aconteceu. Não houve um novo nascimento. O Espírito Santo não achou ali aquela pequenina fé que pudesse ser acendida e incendiada. Então, para essas pessoas é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus. É como se eles dissessem, olha, essa obra que esse Cristo que vocês estão falando aí fez, não me convenceu, não. Vamos ver se na segunda vinda dele ele convence. Entende? Pra gente ele é um fraco. Porque um cara que morreu pendurado na cruz, que tipo de poder esse cara tem? Entende? Tá vendo? Meramente humana, ela tá se colocando acima. Ela não está permitindo, veja, ela participou de tudo isso aqui, ela viu os poderes, ela viu a bondade, ela viu tudo. Ela participou, ela experimentou. Mas ela continua com orgulho acima da humildade, do reconhecer. Entende? Se o próprio
próprio Espírito Santo não conduziu essa pessoa, não convenceu essa pessoa, não existe qualquer outro poder que possa. É por isso que é impossível. Meu bem, se o Espírito Santo não convencer, bota uma coisinha na cabeça, é impossível. Não existe poder que possa. Porque ele é o poder máximo. Ele é o que está acima daquele que está acima, daquele que está acima, daquele que está acima. Ele é o que tem todo o poder. Entende? Então, se ele não fez isso, é porque ele não encontrou ali aquela fezinha mínima, minúscula. Sabe? Aquele paviozinho. Nada. Absolutamente nenhuma centelha, nada. Aquela pessoa verdadeiramente era como Caim. Por que ela matou Abel? Porque ela pertenceu ao maligno. É isso que as escrituras dizem. O apóstolo João diz isso. Caim matou Abel porque ele pertencia ao maligno. Entende? Então existem pessoas que pertencem ao maligno. E a essas pessoas é impossível conduzi-las ao arrependimento. É a palavra de Deus que diz, não sei o que eu estou dizendo. Agora, cabe a nós fazermos essa distinção? Não. Deus sabe. Deus conhece os seus. Existe uma inscrição firme e segura que diz que Deus conhece os seus. Entende? Então é isso que quer dizer aqui, tá? Não tem como perder salvação. Uma vez você salvo, salvo para sempre. Agora, se você vai se tornar um cristão maduro e receber as suas verdades aqui em vida ainda, aí já é outro papo. Se você vai crescer no conhecimento da justiça, que te dá esse amadurecimento, aí já é outro papo. É outra coisa. O reinar em vida, o amadurecimento espiritual, os poderes celestiais, já é outro assunto. A salvação é outro. Entende? Outro dia, né, a Johanna até perguntou a gente, uma pessoa que comete suicídio, e ela aceitou Jesus, ela era cristã. Então, se ela recebeu Jesus, o espírito dela foi salvo, só foi o corpo destruído. Quem destruiu foi o maligno. E ele vai ser destruído também no lago de fogo e enxofre. Entende? Como diz aqui nas escrituras, em Hebreus 5, né, logo no início diz, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Viu? Pelos pecados dos homens. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento, capaz de se compadecer, ter compaixão dos que não têm conhecimento e se desviam. Por que se desviam? Porque não têm conhecimento. Mas ele é capaz de se compadecer desses, viu? Esses que cometem suicídio, porque não suportam, porque eram bebês espirituais dentro de um corpo que estava terrivelmente sendo afetado pelo maligno. Agora, uma pessoa que vai ser muito mais cobrada do que essa pessoinha, do que esse bebê, foi quem foi levantado para instruí-lo e não fez. Para alimentá-lo e não fez. Essa pessoa, sim, ela vai ser muito cobrada. É por isso que o apóstolo Tiago diz, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque os mestres serão julgados com um maior rigor. Então eu não escolhi para mim ser mestre. Quem me escolheu foi o Espírito Santo. Eu só disse, eis-me aqui. Entende? É por isso que eu digo, como disse o apóstolo Paulo, eu sou responsável por instruir acerca da palavra de Deus. Aquele que quer e receber, crescerá. Porque está recebendo de Deus, está recebendo a palavra de Deus. Entende? Porque eu sei, se eu passar dos limites da palavra de Deus, eu vou ter que responder diante do próprio Deus. E eu não sou maior do que Deus. Entende? Então, é por isso que as pessoas estão letárgicas, ou seja, tardias em compreender. Porque está faltando, né, os professores, os pastores, que se alimentem adequadamente da palavra, pelo Espírito, para que possam instruir as pessoas, suas ovelhas, de forma adequada. Então, isso daqui não pode ser usado para bater nas pessoas e dizer para elas que elas não, que é possível perder a salvação. Não, não por esse versículo aqui. Esse versículo aqui, ele dá margem a muito desentendimento. Eu não sei quantos de vocês já ouviram esse ensinamento, mas eu espero que essa seja uma porção que o Vini traga depois, para colocar para as pessoas
Porque é um versículo que traz muito desentendimento no meio cristão. E faz com que as pessoas tenham medo. E eu fui uma dessas pessoas. De achar que tinha perdido a salvação. Porque existia a possibilidade disso. Aí une com aquela questão lá que eu acabei de citar da carta do apóstolo Pedro, que fala da porca e do cão, e pronto. Aí tá feito. Entende? Tá amarrado um negócio ali bem, bem engendrado e excelente para bater nas pessoas. Não façam isso. E eu acho que vocês entenderam, né? Então é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Ou seja, são pessoas que não acreditam que aquele homem que morreu na cruz tem alguma dignidade e poder, diferente de nós, que cremos. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita, viu? A chuva que cai frequentemente, lembra que Deus diz da palavra dele? Que a minha palavra é exatamente como a chuva, que cai e rega o solo. Ela não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá aquilo que eu designei. Que dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Lembra? O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, lá no iníciozinho de 1 Coríntios. Aqui, não, é 1 Coríntios 3, tá? As divisões da igreja, olha. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Viu? Servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Então, nós somos o quê? Canais, né? Nós somos usados por Deus para levar vocês a crerem através das boas novas. Porque alguém precisa falar, né? Para que alguém creia. Então, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Né? Porque ele dá um ministério a cada um, ou seja, né? Uns são pastores, outros são mestres, outros são evangelistas, e etc. Né? São os dons diferentes. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Viu? Então, quem faz crescer é Deus. Viu? Porque é impossível. É impossível. Se é Deus que faz crescer, então quem é que pode impedir? Veja, se é Deus que faz crescer, quem pode impedir isso? Ora, se nós permanecermos da palavra de Deus, não tem quem possa remover essa segurança dos nossos corações. É por isso que a nossa consciência precisa ser alargada. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, viu? Recebem a bênção de Deus, ou seja, é Deus que dá o crescimento. Então não tem como. Se é Deus que dá o crescimento, não tem como, depende de homens. Mas depende de Deus, tão somente de Deus. Se nós fizermos a nossa parte, a gente deve confiar que Deus, óbvio que Deus vai fazer a dele. Como que pode o homem querer se colocar acima de Deus? Como pode o homem achar que o que ele faz é muito mais sobreexcelente do que o que Deus faz? Ora, se nós estamos fazendo a nossa parte, desde que Deus faça dele, não queiramos ser o Espírito Santo. Não queiramos nos colocar no lugar do Espírito Santo. Ele sabe o que faz. Quem dá os dons, quem levanta os dons, os ministérios, é o próprio Espírito Santo.